Oi, pessoal, tudo bem? Insuficiência cardíaca. Essa é uma síndrome clínica, né, que se refere a uma anomalia hereditária adquirida da função e da estrutura do coração. Tem diversas causas, né, e ela vai ter uma ampla gama de sinais e sintomas. Pode ser dos mais variados, vai depender se seu acometimento é mais as câmaras cardíacas à direita ou à esquerda, ou de todo o coração, e ela pode ser progressiva durante a evolução é, dessa síndrome. Aqui a gente vai ver um caso em que você tem uma disfunção da câmara cardíaca esquerda, dando um achado muito comum no pulmão, que é a congestão pulmonar. Vamos lá. Esse é um paciente masculino de 56 anos. Ele já era sabido que tinha uma insuficiência cardíaca de câmaras cardíacas à esquerda, já tinha um histórico prévio disso e estava tendo piora da dispneia, estava tendo falta de ar, estava congesto. Então vamos ver a imagem, vamos passar primeiro rapidamente nessa janela de mediastino, só para ter um panorama geral desse caso para a gente analisar. Então é isso daqui que a gente vai estar diante na interpretação desse exame. A gente vai voltar e vamos desde lá de cima. Bom, a gente está na janela de mediastino, né? A janela que a gente vê melhor as estruturas de partes moles, né? Então aqui a gente vai descendo, chegando aqui na região da transição cérvico-torácica, vamos chegar aqui na região do mediastino e o que, que a gente já começa a ver? Isso daqui que está posterior e dos dois lados é um derrame pleural. Derrame pleural bilateral, ele é maior à direita, mas ele já está presente. Ele é pequeno à esquerda, pequeno, moderado à direita. Além disso, nessa janela de mediastino, isso daqui é o coração. Então a gente está vendo que tem uma cardiomegalia esse paciente. Então aqui a gente mede o tamanho do coração, mede o tamanho da caixa torácica, isso daqui está dando mais de 50%, então esse coração está aumentado. E esse aumento das câmaras cardíacas é à custa de quê? Então aqui, mesmo numa toma sem contraste, a gente consegue interpretar. Aqui está o átrio direito, aqui está o ventrículo direito, eles estão com dimensões preservadas, e aqui é o átrio esquerdo e mais para baixo aqui é o ventrículo esquerdo. Então ele tem um aumento das câmaras cardíacas à esquerda. A cardiomegalia na insuficiência cardíaca pode ou não pode estar presente, né? Nesse caso a gente vê um aumento das câmaras cardíacas à esquerda. Quando esse paciente está com a bomba funcionando pior, pode acumular líquido, então é esperado que tenha esses derrames pleurais, pode ter um derrame pericárdico, nesse caso é muito fino, muito laminar, poderia ter congestão aqui no abdômen dando ascite, aí você esperaria mais uma falência das câmaras cardíacas à direita, né? E até mesmo uma anasar com edema generalizado. O que a gente consegue interpretar nesse caso é isso. A gente vê também aqui o tronco da artéria pulmonar, a gente mede esse tronco da artéria pulmonar. Nesse caso deu 3,2, é um pouquinho aumentado, pode estar se referindo a algum grau de hipertensão pulmonar associado. Bom, era isso que a gente tem para ver nessa janela de mediastino. Então a gente está diante de uma cardiomegalia com aumento das câmaras cardíacas à esquerda e um derrame pleural bilateral. Vamos ver agora a janela do parênquima pulmonar. Agora a gente está na janela do parênquima pulmonar, vamos passar rápido também só para ter um panorama desse caso, né? Olha, é isso daqui que a gente vai interpretar, vamos voltar, vamos ver lá em cima, desde cima. O que chama atenção para a gente? Aqui ó, a gente começa a ver esses trabeculados, né? Esse aspecto rendilhado, padrão poligonal dessas estruturas, essas arcadas poligonais aqui nos ápices pulmonares, é bilateral. Isso é um espessamento do septo interlobular, olha só, e esse espessamento é liso. Então a gente consegue ver esse espessamento septal no ápice pulmonar, tem um pouco aqui até no campo pulmonar médio, mas ele predomina na região apical. Além disso, a gente vai ver um espessamento difuso das paredes brônquicas, né? Esses brônquicos estão com paredes espessadas,
Mas além disso, o que você tem também e predomina é o espessamento do interstício peribroncovascular, da área peribroncovascular. Isso daqui pode ser tanto por aumento das estruturas vasculares peribroncovasculares, como uma congestão associada. E o que mais que a gente vê nesse caso? Nesse caso a gente começa a ver essas opacidades em vidro fosco, elas são bilaterais, né? Então você está vendo aqui à esquerda, aqui à direita, e na porção mais central, nas áreas mais medulares. Veja que isso daqui fica mais aqui na parte de dentro e é preservada essa parte mais de fora. Essa opacidade em vidro fosco, às vezes ela conflui para algumas consolidações, né? Então aqui começa a ficar mais branco, mais denso, né? Você não consegue ver bem o que está passando aqui, então isso é consolidação. E ela tem uma distribuição mais medular central, pegando os campos pulmonares superiores, né, os ápices pulmonares, e o campo pulmonar médio. Inferiormente, ela tem alguma coisa? Até tem, mas veja que é menos, né? Então fica com esse predomínio apical. Isso daqui é muito característico de uma congestão pulmonar. Então, esse paciente, o que a gente vê clinicamente, além da cardiomegalia, é a repercussão dessa insuficiência da bomba cardíaca à esquerda, pelo acúmulo líquido no pulmão. Não vai o sangue do coração para fora, começa a acumular no pulmão. Então, aqui esse paciente está congesto. Sempre que você estiver vendo parênquima pulmonar, é sempre bom dar uma olhada no coronal quando tem alguma alteração, porque você vai ter uma distribuição, uma visualização melhor da distribuição do acometimento, né? Então aqui a gente consegue ver nesse coronal aquele espessamento dos septos interlobulares, aqui mais nos ápices pulmonares, a gente consegue ver bem aquela distribuição mais central medular, daquela opacidade em vidro fosco com algumas consolidações. A gente vê o espessamento das paredes brônquicas com o espessamento do interstício peribroncovascular. Então, esse quadro aqui, esse padrão de imagem dentro do contexto clínico apresentado também é muito sugestivo de uma congestão pulmonar. Bom, era isso que eu tinha para mostrar nesse caso. Muito obrigado de assistir o vídeo até aqui. Se você não é inscrito no canal, lembra-se de se inscrever, de ativar as notificações, curta o vídeo também, compartilhe o material com seus amigos e conhecidos, e aí a gente vai divulgar cada vez mais o conhecimento na radiologia diagnóstica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.